Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Mentes que Inspiram. E hoje nós temos um assunto que toca profundamente na alma, no coração e principalmente atualmente na nossa sociedade. Falaremos de um assunto de extrema importância. A gente vai falar de inclusão, de autismo. Como todos vocês sabem, eu sou mãe atípica de 2 meninos maravilhosos que são autistas. E é um assunto que a gente precisa falar, que a gente precisa ter um canhão, né, de distribuição de informação. Porque quando a gente tem informação, as coisas ficam mais fáceis, as pessoas são mais empáticas, as pessoas conseguem ver com mais clareza que o autismo, gente, não é romance. Mas a gente pode fazer uma sociedade muito mais aconchegante, justa, né, e empática com quem precisa e está dentro, né, da área neurodivergente. Então, não poderia ser diferente. Falando deste assunto importantíssimo, eu tenho um carinho tão grande com a nossa convidada de hoje, porque eu já a conheço de muitos anos atrás, né? Nós nos esbarramos como comunidade escolar. Eu fui coordenadora do filho mais velho dela. Teodoro, beijo, meu amor. Tua mãe disse que tu ia ficar faceiro se a gente falasse. Saudades de ti. E é uma pessoa que eu tenho verdadeira adoração, respeito absurdo por ela, e eu tenho certeza absoluta que quando ela fala, todos param para ouvir. Eu estou falando da Débora Saueresig. Ela é jornalista, maravilhosa jornalista. Ela é palestrante, ela é uma ativista na área de inclusão, assim, de tirar o chapéu. Eu tenho uma admiração profunda por ela. E, além disso, é mãe atípica do Benjamin, maravilhoso, um menino de 8 anos e também autista. Então, ela sabe muito bem do que ela está falando. Débora, bem-vinda ao Mentes que Inspiram. Obrigada. Que alegria te ter por aqui. É muito bom poder trocar essa figurinha contigo. Pessoal, a gente estava trocando figurinhas fora aqui da nossa conversa de gravação. E esse programa, acho que seria um programa de 3 horas. No mínimo. Né? Chegaram o pessoal da produção, olha, a gente já poderia ter gravado um outro programa. Então, assim, eu espero que vocês aproveitem bastante esse programa, porque, assim, eu estava ansiosíssima para trocar essa figurinha com ela. Débora, me fala um pouquinho, assim, ó, como é que a gente vai... É tantos assuntos. Sim. São tantas coisas a se falar. Sim. Me fala, como é que tu te percebeu quando o Benjamin nasceu? Vamos lá do começo, assim, né? Como mãe atípica, a expectativa de uma gestação, né? Você já tinha o Teodoro, né? Numa trajetória linda, acadêmica, de vida, sim. Né? Um menino de ouro, gente. Sim. E veio o Benjamin. Sim. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória inicial com o Benjamin, da tua trajetória de enxergar ele diferente. Conta um pouquinho pra gente. Estou muito feliz, obrigada pelo convite, Vanessa, ainda bem que deu certo. Eu concordo, antes de começar a falar sobre isso, eu concordo muito com essa sua abertura e é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente que vive na bolha do autismo, a gente tem essa falsa impressão, né, de que as pessoas sabem mais, de que as pessoas têm esse olhar de maior equidade, de maior pertencimento, mas é só a gente abrir a porta que a gente entende que não, né, que fala-se pouquíssimo, que entende-se pouquíssimo, que debate-se pouquíssimo. E que a gente precisa usar, eu vou roubar a tua expressão, usar todos os canhões que nos forem entregues para que a gente dê visibilidade para essa pauta. Não só das crianças, como dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Com certeza. Porque a gente... está falando de uma comunidade que, pela primeira vez, o censo registrou. Então, nós temos hoje no Brasil, pela primeira vez, números oficiais dessa população. Então, a gente está trabalhando em termos de políticas públicas, de contagem mesmo, o Mapa Autismo Brasil, o censo, para tentar dizer, olha, essas pessoas existem, essas pessoas, nossos filhos existem, nós existimos.
Então, acho que todas essas iniciativas, assim, um programa de televisão, uma matéria no jornal, uma palestra, uma ida a qualquer campo político, uma casa legislativa, um governo, um executivo, um judiciário, todo mundo precisa virar-se para isso e olhar para isso. Então, isso posto, muito obrigada de novo, acho que é de extrema importância, fico muito feliz de poder ser um tijolinho disso aqui dentro do teu programa. E em relação ao Benjamin e a minha maternidade, o Benjamin foi uma criança muito desejada. Entre o Teodoro e o Benjamin, eu perdi 2 nenês. Eu tive outras 2 gestações que não foram adiante. Então, quando eu passei ali do primeiro trimestre, eu já tinha 42 anos, então era uma gestação de risco pela idade avançada. Quando eu passei ali do tempo do risco, eu falei, opa, agora vai. E foi uma gestação muito desejada, foi uma gestação de muitos cuidados, assim, emocionais, de muitos cuidados físicos, de muito cuidado com o meu filho, que já existia, para que ele também fosse um participante ativo e feliz daquele processo todo. Então, e quando o Benjamin nasceu, eu costumo dizer isso, e a gente até conversava antes sobre o quanto o nosso cérebro é diferente dos outros animais, né? Verdade. O quanto a gente tende a voltar para a nossa história em perspectiva e o que nos balançou, ou o que foi muito difícil, ou o que teve de maior complexidade para a administração psíquica, assim, a gente tende a dar uma borrada, né, nessas memórias, assim, a gente tende a... Não, mas será que foi bem assim mesmo? Mas, quando o Benjamin nasceu, eu lembro, assim, era muito evidente que ele tinha um desconforto. E eu dizia assim, gente, esse menino não quer estar aqui. Porque a gente sempre diz, né? Eu lembro que a minha médica disse, eu o ganhei de cesariana, mas com a bolsa rompida. Então eu lembro que a médica dizia, ele escolheu nascer, ele quis nascer, foi na hora dele e tal. Então eu tinha essa coisa, e Teodoro nasceu de 41 semanas e 5 dias. É um pós-termo, assim, foi um nenê pós-termo. E ele não tinha dilatação, não tinha contração, não tinha nada. E o Benjamin nasceu de 38 semanas. Então, ele é um prematuro tardio. Mas nasceu com a bolsa rompida. Mas então, eu entendia, enquanto o fenômeno clínico da bolsa rompida, o desejo daquele nenê de estar no mundo, mas eu via um bebê muito inquieto, muito desacomodado. Talvez essa seja uma boa palavra. Ele era um nenê desacomodado. E isso foi se avolumando à medida em que ele foi crescendo. Esses desconfortos foram se avolumando, esse olhar meu para ele nesses momentos em que ele não estava no peito e que tudo parecia muito hostil. Então, eu sabia, desde que ele era muito pequenininho, sentia o coração. Que alguma coisa... E aí eu não sei, porque eu também acho esse lugar comum da intuição muito perigoso, assim. Mas não me sobra muito outra coisa para visitar que não essa intuição feminina ou essa intuição materna tão falada. Totalmente. Eu acho que é mesmo isso, assim, né? Eu tendo a não tentar entrar por esse caminho, mas eu acho que era uma coisa meio intuitiva, assim. Ele estava no peito, ele estava bem, mas
em todos os outros lugares. Então, essas coisas todas de uma mãe de segunda viagem, mas que era praticamente uma mãe de primeira viagem, Sim. porque a gente está falando de mais de uma década de diferença, né, entre um filho e outro. Então, tentar o melhor tipo de banho, tentar o melhor tipo de rotina de sono, e nada, Vanessa, nada acalmava aquele nenê, nada. Nada. Mas não é a luz, não é isso, não é aquilo. Eu comecei a me ver sem alternativas de conseguir fazer com que ele tivesse momentos prazerosos, de relaxamento, prazerosos. E isso sempre muito conversado com o pediatra, muito conversado com o pai dele. À época eu era casada com o pai dele, então a gente trocava muito sobre isso, mas o pai dele também era um pai de primeira viagem, desejou demais aquele nenê, então também tentava fazer esse... subdimensionar isso para ele mesmo, do que ele estava vendo. Mas à medida em que ele foi crescendo, as coisas foram, como eu disse, se avolumando. A evidência vem, né? As evidências e aquele corpinho e aí lá pelas folhas tantas, assim, quando ele tinha ali os 4 mesinhos, que você começa a conseguir organizar os marcos de desenvolvimento, então começa a ter que seguir a voz, virar o rostinho, tentar balbuciar, tentar levantar a cabeça, nada. Com quantos anos tu veio com o diagnóstico dele em mãos e chancelou? 1 e 10. 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses ele já estava em intervenção, diagnosticado, com laudo. Perfeito. Com tudo. Mas eu tentei este laudo, este olhar, e eu tinha essa hipótese dentro do meu rol de intuição. Perfeito. Desde os 7 meses, que foi quando ele saiu de dentro de casa e foi para o ambiente social, foi para a escola. Ali ficou mais nítido. Débora, quantas mães que estão nos ouvindo hoje não devem estar passando, e tu deves receber muito, a gente conversava sobre isso fora, deve receber esses relatos de mães desesperadas? Muito. Que não tem o conhecimento, talvez, que nós, sendo mães atípicas e já estando há muitos anos né, nessa estrada, nessa trajetória, e que bom que as pessoas conseguem te pedir ajuda. Sim. Né? Porque, assim, tu és jornalista, tu és uma ativista, né? Sempre foste uma profissional maravilhosa. E quando é que a tua história de mãe atípica, ela deixou de ser só tua? E é uma dúvida que eu tinha, assim, que eu acho que quem está nos assistindo também quer saber, porque a Débora é uma pessoa extremamente conhecida na área de inclusão, gente. Assim, quem está no meio atípico, é difícil que não tenha ouvido falar, né, na Débora Saueresig, é impossível, né, porque é uma pessoa grandiosa nessa área, que levanta uma bandeira super necessária. Mas quando é que tu achou assim, ó, eu sou mãe atípica, recebi o laudo do Benjamin, estou com as minhas dificuldades maternas, né, familiares, que todas nós passamos por isso, né, só quem passa sabe, e por isso que o acolhimento, gente, e a sensibilidade é importante, porque só quem está dentro de casa, quem passa do outro lado da mesa, né, uma maternidade atípica, uma paternidade atípica, avós, tios, que tangenciam também esse universo atípico, sabem das dificuldades que a gente passa, né, por isso que a gente fala, autismo não é romance. A gente precisa olhar com cuidado, com atenção e com muito carinho. Não só para o autista, mas principalmente para a família que o está amparando, né, Débora? E quando tu viste assim, ó, eu preciso tornar isso público. Quando que tu viu essa necessidade de abrir isso e de realmente levantar essa bandeira, né, e ter a visibilidade que tu ganhaste hoje aí? Eu acho, Vanessa, que as coisas, elas não são tão temporais. Elas não são tão cartesianas. Perfeito. É um processo. A primeira coisa foi que eu não queria que outras pessoas
sentissem a solidão que eu senti. Perfeito. Eu fui muito desacreditada, eu fui muito negligenciada, eu fui muito taxada, eu fui muito humilhada, eu fui muito... E eu não queria que outras pessoas passassem por isso. Então, é mais orgânico do que virar uma chave e dizer assim, a partir de hoje eu começo a me posicionar como uma pessoa pública que fala sobre essa pauta. Então, tem várias coisas. Eu, inclusive, sempre mostro isso para o Teodoro e ele gosta muito de olhar. Ele fala, mãe, você pode mostrar os meus textos de quando eu era pequenininho? Porque eu vou fazer 50 anos, eu era de blogs. Eu escrevia em blogs. Eu escrevia em blogs sobre maternidade. Como jornalista, a maternidade do meu filho mais velho, eu escrevi várias colunas para Cláudia, para Nova, escrevi para várias revistas, eu trabalhava no jornalismo impresso nessa época, apesar de trabalhar na pauta de política, eu sempre escrevi sobre a maternidade do Teodoro, como era ser mãe, porque sempre foi um grande desejo meu. Então, escrever, fazer uso da minha função laboral, com um olhar para o Benjamin e para a maternidade atípica, não era algo que tinha nenhum tipo de pretensão que não fazer o que eu sempre fiz, escrever sobre a mãe que eu sou, dos filhos que eu tenho. Só que, no caso do Benjamin, isso foi adicionado desse sentimento de muita solidão. Então, quando eu começo a escrever sobre a minha busca, sobre a minha solidão, sobre comer 3 pacotes de traquinas na cama de madrugada, enquanto eu lia características do autismo, características de neurodivergência, marcos de desenvolvimento, o que diz a OMS, o que diz... outras mulheres começaram a me dizer. E eu também já tinha, por escrever em veículos, eu também já tinha esse feedback do tempo da maternidade do Teodoro, mas era diferente, porque era uma maternidade típica e de uma criança que alcançava todos os marcos de desenvolvimento, então tinha uma identificação, assim, como é difícil perder um pouco da vida social, como é difícil a gente abrir mão, como é difícil tentar olhar para esse corpo que não é mais o mesmo. Eram questões mais assim, eu não quero falar superficiais, porque fica parecendo que a nossa maternidade é uma maternidade mais profunda, não é disso que se trata. Mas eram questões assim mais usuais do maternar. E quando você se vê mãe de uma criança autista, que você não é que só não tem literatura sobre isso, não existe lugar para esse debate. Eu Exatamente. falei, opa, então, se ninguém fala sobre isso, se não existe lugar para esse debate, alguém vai ter que começar a abrir esse terreno. Com certeza. Eu vou por aí. Vamos e foi tentar. aí que tu entraste e foi aí que de cabeça nesse universo. Nesse universo eu não sei, mas foi aí que eu entrei, aí eu comecei a estudar muito. Eu acho que nós, mães atípicas, naturalmente já fazemos isso para olhar para dentro de casa. Mas é isso. Né? Para a gente poder amparar da melhor maneira. E eu te falei isso, e você me conhece há muitos anos, e eu disse isso para você. Para mim, isso aqui é muito difícil. Toda vez que eu vou dar uma palestra, assim, que eu subo num palco, eu sempre digo, eu estou aqui, e isso é muito honesto, eu estou aqui por uma contingência. Exatamente. Mas poderia ser qualquer pessoa. O meu nome tanto faz. Importante é o que eu digo. Exato. Então, perfeito. Eu sempre falo isso. Eu digo, a Joana que está aqui, a Maria que está ali, a Antônia que está ali, qualquer pessoa. Mas eu comecei a entender uma coisa e eu comecei a bater muito nessa tecla, que você pode criar o congresso com os melhores profissionais,
sobre as temáticas mais contemporâneas, sobre as temáticas mais vanguardistas da assistência social em termos de política pública, da educação, da saúde, que é o tripé ali que diz respeito à nossa vida. Se você não levar um autista para o palco e uma mãe para o palco, para mim não vale de nada. Exato. Tem uma imagem da maternidade atípica como as mães atípicas são fortes, né? E a realidade é bem diferente, né, Débora? A gente está falando realmente dessa mãe, né? Não da mãe com privilégio. E, gente, a gente fala de privilégio, vou pegar o exemplo dela. É uma honra a gente poder estar aqui sentada hoje debatendo e falando sobre esse assunto. E esse vídeo, esse programa poder chegar no colo de tantas outras mães que não poderiam nem olhar uma TV no seu horário habitual ou nem nunca conseguir olhar uma notícia, mas ela vai no YouTube, ela pode ver este material a hora que ela quiser, no momento em que ela tiver, né? Como uma fonte de cuidado, um abraço, um carinho, porque informação e informação, assim, o que é importante nessa área, nunca é demais. Né? Então eu peço para você que está aí do outro lado, que está vendo esse programa, que você compartilhe com o maior número de pessoas, e não é para ganhar like, não é para a gente ganhar seguidor, porque assim, a gente está aqui com um propósito muito maior do que isso. A gente está aqui para levar informação, para levar inspiração e informação até quem não tem condições, quem não consegue consumir absolutamente nada disso, ou principalmente consumir realmente informações que são fidedignas, que são importantes. E de duas mães atípicas, eu falo da Débora, eu estou aqui, eu sou só um instrumento da fala dela. E a gente está falando de mães fortes. E tu tens um olhar para a maternidade atípica, Débora, assim, que eu admiro demais, porque não é romance. E essa pergunta eu quero fazer para ti. Fala um pouquinho para a gente dessa visão distorcida da maternidade atípica como uma maternidade forte. Eu acho que tem algumas coisas também nesse ponto. Eu acho que realmente nós nos tornamos fortes. Eu acho que sim. Às custas das ausências. Então, a questão não é sermos fortes, eu acho que somos. A questão é, em cima desta fortaleza, fazermos a nossa história. Em cima dessa fortaleza, nos colocarmos como invencíveis. Porque a gente não sustenta isso por muito tempo. Então, eu acho que é muito, muito mais importante do que dizer eu sou forte ou não sou forte, é que eu possa dizer quando preciso. Aqui eu não consigo mais. A partir daqui eu preciso de ajuda. A partir deste momento eu não estou mais conseguindo. E é muito difícil para quem assume um protagonismo absurdo da vida do filho poder dizer isso, porque a gente se vê muito sozinha. A gente se vê muito desamparada. Lá atrás, de novo. É um fato. Assim como eu passei dezenas de madrugadas lendo para tentar entender o que fazia com que aquele menino chorasse tanto e fosse tão inconsolável, eu ouço as mães me dizendo assim: Débora, eu tenho vergonha das coisas que eu sinto. Não tenho coragem de falar nem para o espelho as coisas que eu sinto. Eu não quero ser essa mulher forte. Eu tomo 3 Coca-Colas durante a madrugada. Eu como chocolate escondido. Eu tô com a unha toda ruída. Eu tô perdendo o cabelo. Para poder dar conta dessa pressão. Para poder dar conta dessa pressão, desse modelo, desse lugar social em que nos colocam. Então, eu acho, eu sempre gosto de falar sobre isso, assim, porque uma das coisas, Benjamin me ensinou muitas coisas, ele me ensina milhões de coisas todos os dias. E ser mãe dele é, assim, a coisa mais incrível da minha vida, a coisa mais incrível que eu poderia viver, assim. Mas ele me dá direito ao contraditório, assim. Isso é uma das coisas que eu aprendi, assim, muito com meu filho e hoje é bem mais tranquilo para mim, assim. Então, eu vou mentir para você se eu disser
que num dia em que ele passa 15 horas repetindo as mesmas coisas, eu não daria tudo o que eu tenho e o que eu não tenho para uma cura. Eu vou estar mentindo se eu disser que não. Um remédio, uma terapia, alguma coisa que fizesse com que o autismo desaparecesse. Eu acho porque que todas ele nós. sofre. Eu acho que todas eu nós, sofro, Débora. Ele cansa, eu canso. Ele se exaure, eu me exauro. E ao mesmo tempo em que isso existe, isso é legítimo e eu sinto isso, eu não faço ideia de quem seja o meu filho sem ser esse. E ele é absolutamente incrível sendo quem ele é. É a essência dele. E eu não sei quem ele é de outro jeito, que não o meu menino ingênuo, que não o meu menino literal, que não o meu menino que tem muita dificuldade com a falta de previsibilidade, que não... Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante que a gente fale é isso. Eu não preciso caber dentro de lugar nenhum. Eu não preciso ser a mãe heróica, ser a mãe do anjo, ser a mãe que nunca desiste, ser a mãe que nunca sucumbe. Mas eu também não preciso ser a mãe que não enxerga mais prazer nenhum na vida. Entende? E eu acho que essas nuances, elas são muito mais presentes numa maternidade atípica. Porque é isso, a gente vive tateando, né, Vanessa? A gente vive tateando. Então, eu vejo isso, Benjamin vai para a escola, como eu te disse, desde os 7 meses, que foi quando as coisas começaram a ficar mais evidentes entre ele e os pares, e eu vejo, assim, os comunicados de escola, por exemplo, e esse eu acho que é um assunto, assim, que a gente trata por menor, trata por mais banal, mas é um assunto que violenta muitas mulheres que são mães de crianças atípicas. Perfeito. O grupo de pais. Então, assim, a fulana está preocupada com a roupa de bailarina, o outro está preocupado com o dia do gaúcho, o outro está preocupado com a apresentação. Débora, o meu filho não toma água há 7 dias. Perfeito. Deixa eu pegar um gancho teu. A gente está com o nosso tempo muito apertado. Ai, muito desculpa. apertado. Eu Desculpa falo muito. em absoluto. Pessoal, eu vou fazer um convite para a Débora aqui ao ar. Topa continuar comigo aqui no sofá para a gente trocar mais uma figurinha? Claro. E a gente vai falar sobre os comunicados de escola. Você que está aí do lado, aí do outro ladinho, nos olhando, nesse papo incrível, que a gente se envolve de uma maneira que a gente não vê passar. Você aguarda que a gente vai ter um programa 2 com a Débora. A gente vai falar mais sobre a maternidade atípica, mais sobre o autismo. Então fica conosco até o próximo episódio e até lá!